E aí, tudo bem? Eu sou o Leandro e este é o canal Cello Sem Dom, um canal que tem por objetivo te ajudar a dominar a técnica do violoncelo. E para isso nós precisamos do quê? De estratégia de ensino e estratégia de estudo, porque infelizmente as coisas não caem do céu, um dom que vai te fazer tocar da noite para o dia, dominando as técnicas do violoncelo. E nesse vídeo eu venho te trazer uma estratégia que vai fazer com que seja possível você acelerar esse processo de dominar o violoncelo em um espaço menor de tempo do que acontece na metodologia tradicional. Mas antes de ir para o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e deixar o seu comentário se esse vídeo foi interessante para você e também caso você tenha alguma dúvida de técnica básica para que eu possa te ajudar em um próximo vídeo. Vou deixar aqui também minhas redes sociais, caso você queira me mandar mensagem por lá, o contato acaba sendo mais direto. Eu acho que para você não deve ser tão novidade assim. Creio eu que você já conheça como funciona a metodologia tradicional. Metodologia tradicional trabalha baseado no quê? Inicia o estudo na teoria, aprende o básico, o mínimo, para pegar um instrumento e começar a fazer leitura de método. É assim que funciona a metodologia tradicional. Depois tem a metodologia específica, que é a metodologia Suzuki. E aí pode ser que você já tenha escutado falar dela, talvez bem, talvez não tão bem, mas eu vou te trazer a maneira com que eu trabalho entre metodologia Suzuki e a metodologia tradicional. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro aqui que utilizar a metodologia Suzuki e o método livro Suzuki são coisas completamente diferentes. O professor habilitado para aplicar a metodologia Suzuki de acordo com o fundamento do autor do livro, ela é preparada, ela tem que fazer o curso da filosofia, no qual ela precisa fazer a leitura deste livro, onde tem as experiências do próprio Suzuki, as suas ideias, e passar por um curso específico com um professor específico para o seu instrumento. Então, a filosofia são todos os professores, vários instrumentos juntos, mas depois cada um vai para o seu instrumento ali aprender os conceitos da técnica do método. O professor da América Latina habilitado a aplicar a metodologia Suzuki, ele entra no hall de professores Suzuki da América. Então você entra lá no site e você consegue conferir quem realmente passou pelo processo para aplicar o método. Não que seja errado os outros professores utilizar o livro, porque o livro é de total acesso, não é proibido, mas não tenha muita expectativa da aplicação do que realmente é o método. Por causa disso, alguns professores acabam falando mal da metodologia, mas é porque eles não conhecem a fundo. Como, por exemplo, a metodologia é só para crianças? Não. A metodologia te deixa dependente de um único método? Também não. Isso vai depender muito da aplicação do professor e do objetivo do aluno. Tem alunos que não quer fazer leitura de partitura e tá tudo bem, porque o objetivo dele é só tocar e reproduzir aquelas peças. Tem alunos que quer, mas eu acabo mesclando a metodologia Suzuki no início, porque ela é muito rica para fundamentar as bases da técnica do violoncelo. Uma coisa bem legal é que o Suzuki trabalha na linha da construção de talento. Então, é uma coisa que você seguindo um passo a passo, sendo bem instruído, tendo o foco em resolver esses problemas, você segue direitinho, claro, tendo uma rotina de estudo, não tem como dar errado. Para o professor ser habilitado e licenciado para aplicar a metodologia, ele passa dentro do curso de instrumento por uma prova, onde ele tem que tocar todas as músicas do método, que são 17 músicas de cor para o professor. Então ele necessita também, antes de entrar no curso, enviar um vídeo tocando um repertório mínimo do violoncelo, tocando bem, para ser habilitado a fazer o curso, e ainda no curso passa por uma prova onde ele tem que tocar todas as músicas do livro de cor, mostrando que adquiriu todas as informações da técnica adquiridas no curso e que está apto a aplicar a metodologia com seus futuros alunos. Ao meu ver, hoje a aplicação do método Suzuki feita por um profissional habilitado é a melhor metodologia para se aplicar para um aluno que está começando do zero. E também para aquele que precisa resolver alguns problemas que não consegue resolver na metodologia tradicional. Porque você consegue desenvolver o domínio da técnica do instrumento num tempo mais curto. É claro, isso se torna possível com a dedicação do aluno, porque vem acompanhado de um cronograma de estudo também para isso acontecer. No meu caso,
os meus alunos têm um suporte para isso. Por exemplo, você pega o aluno do zero, independente da idade que seja. É claro que ele foi feito inicialmente para crianças, mas fazer uma criança ler e escrever é o mesmo processo que fazer um adulto que não é alfabetizado. Então, você pega a metodologia e ensina para criança, mas você pode aplicar para adultos também, mas, claro, de forma diferente. Então, isso vai depender muito do professor e do objetivo do aluno. Então, eu pego os meus alunos, eu ensino para ele a questão da postura, todos os exercícios que ele tem que ter de postura e todos os pontos que ele tem que prestar atenção. Eu ensino para ele como deve ser a pegada dele no arco, em quais dedos tem que ter contato com o arco, onde deve ser o ponto de contato, onde eu vou distribuir o peso do arco. Eu ensino ele a fazer o dedilhado da maneira correta, qual região do dedo eu faço o dedilhado, qual é o ângulo do braço, como fica meu ombro, tudo isso sem a partitura, porque já é muita informação para juntar a mão esquerda, a mão direita e ter que colocar uma partitura na frente, tendo que dividir a atenção entre contar tempo de nota, figura, coisas que alguns alunos ainda nem lembram. Então, sem partitura, nós vamos ouvindo e reproduzindo, melhorando a percepção auditiva, consequentemente isso melhora na afinação, melhorando o domínio e a mão do arco, consequentemente isso melhora na qualidade do som, deixando mãos flexíveis, eliminando pontos de tensão. Isso faz com que o aluno se sinta mais à vontade, prestando atenção só no violoncelo. As suas atenções ficam voltadas ao instrumento. Então, isso é uma dificuldade a menos. Quando o aluno segue a instrução passo a passo, fielmente, não demora muito, ele já corrige algumas coisas. Por exemplo, essa é minha aluna. Esse foi o primeiro vídeo que ela me mandou, a maneira que ela estava tocando. Então, tá tudo fora do lugar, tanto de mão esquerda quanto de mão direita, e também de postura. Agora, 2 semanas depois dela iniciar comigo, ela está desse jeito. A mão esquerda já está numa forma ideal e a mão direita muito mais confortável também. Claro que ainda não está dominando, mas já conseguiu entender a ideia do tocar relaxado, dominar o violoncelo. E esse é o grande objetivo, não é simplesmente levando para frente, o aluno tirando o som e tá bom, vai levando, e depois o aluno tem dificuldades, ou tem algumas dores que podem levar a tendinite. Isso é muito comum até em profissionais. Por incrível que pareça, a pessoa estuda, vira profissional e depois não consegue mais tocar por causa disso. Então nós vamos eliminando todos esses pontos de tensão, todas essas dificuldades, todas essas barreiras, porque quando chega numa certa altura, claro que não vamos até o final do método somente fazendo dessa maneira, com um aluno que tem um objetivo de ler partitura. Quando chega uma determinada altura do método, nós não deixamos de fazê-lo, mas acrescentamos o método do ensino tradicional. Quando ele chega e pega um método para fazer leitura da partitura, ele já não está mais cru, ele já tem uma bagagem e maturidade para seguir, não do zero, mas seguir muito bem orientado, com as coisas todas encaixadas no lugar. Isso vai fazer com que ele ande mais rápido ainda no método e com uma qualidade muito maior. O método Suzuki não é só para crianças, ele não vai te deixar limitado em relação à leitura de partitura. Basta ser muito bem alinhado com o professor nesse objetivo e com certeza não tem como dar errado. Muita gente que toca faz anos, por exemplo, já peguei alunos que tocavam 10, 15, 20 anos, que não conseguiam fazer a primeira lição do método Suzuki, onde tem que acontecer algumas coisas de estarem no lugar, como antecipação de mão esquerda, antecipação de mão direita, a afinação, a região de arco. Embora o aluno ele pode até confundir um pouco a região de arco por ainda não saber, mas as outras coisas precisam acontecer, porque a aprendizagem para o profissional ou para o músico amador é a mesma, o caminho é o mesmo. E aí quando você põe essas pessoas para tocar o método Suzuki, fica exposta à sua falta de técnica, suas deficiências básicas. Isso faz com que ela não toque bem. Mas algumas dessas pessoas pensam que pegar o método Suzuki muitas das vezes é voltar para trás, é recuar. Quando na verdade, muitas das vezes recuar é avançar. Então, muitas das pessoas conseguiriam resolver seus problemas utilizando a metodologia Suzuki. Você pode sim começar o seu processo na música, no violoncelo, pelo método Suzuki e avançar esse processo dominando o violoncelo, sendo muito bem orientado. Espero ter te dado uma nova perspectiva de estudo com esse vídeo.
Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe o seu comentário e me siga nas redes sociais.